A natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Esse aforismo refere-se a uma mente livre de conceituação, relaxada em um estado livre de fixação do eu. Outros, sujeito, objeto, passado, presente, futuro ou qualquer outra coisa. Essa prática de repousar na base universal é semelhante à prática de estabelecer a mente em seu estado natural, mas o significado é diferente. Estabelecer a mente em seu estado natural é inicialmente apresentada como uma prática de quiescência, um precursor da prática de insight introduzida aqui. A prática da quiescência emprega uma técnica, frequentemente a atenção à respiração, para acalmar a mente e para que ela possa, então, estabelecer-se em seu estado natural. Nessa prática, qualquer pensamento que surgir é apenas observado com nitidez, sem fixação ou qualquer outra intervenção. Os contemplativos mais experientes relatam que a prática de quiescência geralmente leva a experiências de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade, mas as qualidades da quiescência estão apoiadas em um equilíbrio instável. O atingimento da quiescência por si só não permite que você compreenda as profundezas da mente ou corte a raiz da delusão. As tendências profundamente arraigadas, presas a estruturas conceituais e reificação, não foram erradicadas. Com a prática da quiescência, esses hábitos profundos apenas se tornam latentes. Em outras palavras, é possível alcançar a quiescência, um estado de bem-aventurança e luminosidade, em que a delusão não está aparente, não porque tenha sido erradicada ou superada, mas simplesmente porque se tornou dormente. A tradição budista tibetana fala sobre indivíduos raros e excepcionais, para quem a prática de estabelecer a mente em seu estado natural, por si só, foi suficiente para alcançarem um despertar completo. Para esses poucos, foi possível penetrar imediatamente na natureza absoluta da mente. Mas para a maioria de nós, a quiescência não é suficiente. Estabelecer a mente em seu estado natural, que é uma prática de quiescência, não é suficiente. É necessário explorar vigorosamente as origens dos eventos mentais, onde ocorrem, como se dissolvem, e depois penetrar a natureza do observador. O que é necessário para a maioria de nós é um treinamento muito rigoroso, que inclui uma fase de investigação ativa, em diálogo íntimo com um mentor espiritual experiente, capaz de desafiar nossas tendências habituais de reificação. A maioria de nós precisa investigar a crença profundamente enraizada de que existe realmente um mundo lá fora, interagindo com o eu aqui dentro. A fixação e a reificação são extremamente tenazes. Ao progredir na prática, por meio da investigação, obtém-se um insight sobre a natureza da própria consciência, fazendo com que a fixação cesse. O estágio de penetrar todas as estruturas conceituais e a reificação até atingir um insight sobre a natureza primordial da consciência é chamado de atravessar. Nesse ponto da prática, o do atravessar, você está pronto para a prática codificada no aforismo. A natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Maitripa, um grande Mahasiddha indiano, ou contemplativo bastante realizado,
resumiu dessa maneira o atravessar para a base universal. Todas as realidades grandiosas e todo abrangentes são primordiais, e sua natureza não é fabricada. Se você não buscar, mas em vez disso, estabelecer sua mente no inconcebível espaço absoluto dos fenômenos, isso é meditação. Meditar buscando algo implica um estado de mente deludido. Meditar buscando algo implica um estado de mente deludido é uma afirmação interessante. Maitripa está dizendo que as verdades universais são atemporais e não são inventadas pelo pensamento humano. À medida que se busca, há uma sensação de estou procurando algo, que reafirma a superposição das estruturas conceituais de sujeito, objeto, isto, aquilo, eu, você. No estágio de atravessar, a estrutura conceitual de buscar é desafiada. O conselho de Maitripa é que há um ponto em que você precisa abrir mão de tudo. Se você ignorar o rigor da prática de insight e se dedicar apenas à prática de quiescência de estabelecer a mente em seu estado natural, é provável que você atinja um teto e bem baixo. Mas com a prática de insight, você é capaz de ir além da noção de divisão entre sujeito-objeto e meditante-objeto de meditação. Uma vez que esta barreira é quebrada por meio do insight, Maitripa diz para parar de investigar. Depois de atravessar para a consciência não conceitual e não dual, a natureza essencial do caminho passa a ser apenas repousar na base universal. No cultivo de quiescência, a relação entre atenção plena e introspecção é bastante importante. Na prática, quando você se aproxima da realização da quiescência, a mente não é mais propensa à excitação, mas é destemidamente calma, estável e nitidamente vívida. A mente flui unifocadamente como um laser. Enquanto estiver em meditação, não há perigo de a mente cair em lassidão. A consciência pode ser direcionada e focada sem esforço. Aqui, a introspecção completou seu trabalho e a meditação está em um ponto de inflexão. A mente é funcional, suave, livre de lassidão e de agitação. Nesse ponto, a intervenção da introspecção, verificando como estou indo agora, torna-se um obstáculo. Quando a quiescência for alcançada, abandone a introspecção, libere profundamente a fixação para que a própria introspecção seja liberada. Até agora, a continuidade da atenção só podia ser sustentada com esforço, mas uma vez que a quiescência é alcançada, você não presta mais atenção a um objeto, você o libera. Você libera o próprio objeto de meditação. Muitos dos temas da prática da quiescência são análogos aos eventos que ocorrem na prática de insight. No entanto, só a meditação do insight, totalmente apoiada pela quiescência, é radical e irreversivelmente transformadora. No estado referido como base universal, a fixação habitual é liberada mais profundamente do que meramente interrompida. Ela é completamente cortada na raiz. Na prática Zozen, ou grande perfeição, é feita uma distinção entre a vacuidade menor e a grande vacuidade. Esta é uma distinção crucial. Na prática do Zozen, examinamos diretamente a natureza da consciência para observar o observador. O que é encontrado é uma ausência, e nessa ausência, a luminosidade, clareza
ou limpidez, mas nenhum agente, nada inerentemente existente. Observamos a ausência de um observador, a ausência de um observador intrinsecamente existente e autossuficiente, observando um objeto observado. A ausência de um observador intrínseco e autônomo é chamada de vacuidade menor. Ela é chamada de menor porque ainda há fixação. Fixamo-nos à ausência de um observador, uma ausência dependente de uma estrutura conceitual. Pode ser que o meditante esteja reificando conceitos, mas a ausência é aprendida apenas no contexto de uma estrutura conceitual. Quando até a noção de vacuidade ou ausência é liberada, a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. A natureza essencial do caminho é um estado de consciência que está além da noção de vacuidade ou não vacuidade, além de existência ou não existência, além de passado, presente e futuro, além de sujeito-objeto. A natureza essencial do caminho é a grande vacuidade. Existe um outro nível aqui, a consciência que permeia nossas mentes, nesse exato momento, por mais distante da iluminação que possa parecer. Não é nada senão a base universal. Gyatru Rinpoche às vezes me repreendia dizendo: quando jovem, você foi para a Índia, passando de um professor para outro. Então, você foi para a Suíça, voltou para a Índia, e depois para o Sri Lanka, e então veio para cá. Você ainda está indo para lá e para cá. O que você não reconhece é que o que você está procurando está sempre com você. O caminho para a iluminação tem muitas facetas, mas o treinamento da mente nos diz que a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. O termo base universal é minha tradução da palavra sânscrita alaya e do equivalente tibetano Kunji. Kun significa todo ou tudo, e Zi significa base ou terra. Pode ser que você esteja familiarizado com o termo sânscrito Alaya Vijnana, às vezes traduzido como consciência armazém, sendo que o termo Vijnana significa consciência. Na escola Yogacara da filosofia budista, esse termo se refere ao fluxo de consciência que segue de vida para vida, atuando como um repositório de memórias, tendências habituais e sementes kármicas. Esse é um dos significados de Alaya. Mas esse não é o significado ao qual Atisha está se referindo aqui. O grande sábio budista indiano do século IV, Asanga, afirmou que, quando a quiescência é realizada, deve-se abandonar a atenção plena e simplesmente permanecer presente em um estado de consciência sem forma, sem qualquer sentido de sujeito e objeto. Nesse momento, a consciência é direcionada para si mesma, desvinculada dos sentidos, um estado em que a mente está livre de aparências e não há sequer a sensação de ter um corpo. Neste estado de quiescência, a mente fica vívida e clara. A quiescência é aberta, serena, sem forma e sem substância. Como uma cabana na montanha, nos recessos de sua mente, a quiescência é um lugar agradável para se ficar. O problema é que a quiescência em si não é transformadora. Uma vez que tenha alcançado a quiescência, você está desvinculado de qualquer tendência de raiva, desejo ou ciúme. Mas isso é tudo. A quiescência é eticamente neutra, nem virtuosa, nem não virtuosa, e implicitamente condicionada.
A quiescência é subliminarmente estruturada por suas tendências habituais passadas, que prosseguem de uma vida a outra. Essa consciência em fluxo às vezes é chamada de fundação do samsara, a base para a existência cíclica do nascimento, envelhecimento, doença e morte, vida após vida. Este é o substrato do fluxo de consciência samsárico, que faz com que o espetáculo continue. Mas essa consciência é apenas um facsímile do que o treinamento da mente chama de base universal. A base universal desse aforismo do treinamento da mente é a base universal absoluta, a grande vacuidade, que é a fundação do samsara e do nirvana. Essa base universal é um só sabor que permeia todo o mundo fenomênico e a realidade absoluta. Essa é a realização de abertura completa da natural perfeição e da espontaneidade absoluta, no qual se compreende a inverdade da antiga reificação de construtos dualistas como sujeito e objeto. Deixe-me traçar um paralelo com um tipo de atravessar semelhante. Em uma recente conferência do Mind and Life, com um pequeno grupo de físicos ilustres, Sua Santidade o Dalai Lama ficou impressionado pela profundidade do insight que os físicos obtiveram ao investigar a natureza dos fenômenos, até chegarem às partículas de luz. Um físico, Anton Zeilinger, descreveu ao avaliar mais profundamente como descobriu que nada existia de forma objetiva e independente. Em vez disso, todos os eventos quânticos surgiam no contexto de um sistema de meditação. O Dalai Lama ficou maravilhado com o fato de os físicos terem compreendido a natureza dos fenômenos tão profundamente. E esse físico também ficou muito espantado com o fato de os contemplativos budistas terem chegado a conclusões semelhantes, sem a ajuda da ciência e da tecnologia modernas. Existem 2 significados relacionados à palavra Dharma. Frequentemente, esse termo se refere à prática espiritual, mas também significa simplesmente fenômeno, qualquer fenômeno. Fótons são dharmas. A natureza essencial dos fenômenos é chamada em sânscrito de dharmata, que significa fenomeneidade, o próprio estado de existência ou simplesmente a própria realidade. A própria realidade está na natureza dos objetos de investigação, e é aí que a física se torna incrivelmente profunda. A teoria quântica aborda questões muito profundas sobre a natureza da realidade. Compreender a natureza de qualquer Dharma, sejam processos mentais, imagens, fenômenos externos, átomos ou fótons, é determinar Dharmata, a realidade em si. Os budistas também se envolvem em pesquisas. Eles investigam a mente experiencialmente, sondando sua natureza para descobrir a mente do observador. O resultado é um não encontrar. Ao investigar a natureza do observador, os contemplativos vão além da mente, em sânscrito Chitta, para Chittata, a mente em si, a natureza essencial da mente, o próprio estado de ser consciente. A busca do insight contemplativo implica investigar a natureza dos fenômenos objetivos, tanto os físicos quanto mentais. E também investigar internamente para descobrir a natureza da mente subjetiva. Esse é o pré-requisito para a experiência do atravessar. Repousar na base universal é um estado de consciência em que Dharmata e Chittata não são mais percebidos como distintos. Agora, a verdadeira natureza dos fenômenos objetivos, que nunca foi separada da verdadeira natureza da consciência subjetiva,
é realizada. Essa é uma verdade universal simplesmente chamada Tathata, ou talidade, pois está, finalmente, além de toda e qualquer articulação. A explicação budista para as surpreendentes descobertas da mecânica quântica é a de que a natureza essencial do fóton não é nada, senão a natureza essencial da mente do físico, que está investigando a natureza essencial do fóton. Quanto mais profundamente estudamos fenômenos externos, mais claramente vemos os reflexos das nossas próprias mentes. Nada que concebemos ou percebemos existe independentemente de nossas concepções e percepções. Todos os sujeitos e objetos surgem juntos, e nada existe independentemente da estrutura conceitual dentro da qual é concebido. Essa é uma declaração radical com profundas implicações. Por exemplo, se nada tem existência independente, nem mesmo um fóton, como os cientistas pesquisadores podem distinguir as boas das más pesquisas? Enquanto você acreditar que há algo lá fora, é possível assumir que uma boa pesquisa irá revelar com precisão o que está lá fora. Mas se não houver nada lá fora, realmente existente, independente de todas as estruturas conceituais, estaríamos nós criando um mundo da física à medida que avançamos? Se os fenômenos não existem independentemente da estrutura conceitual em que são identificados, isso significa que a realidade é determinada pela crença? Esse relativismo radical não é a conclusão dos contemplativos budistas e nem a dos físicos. Existem diferentes domínios de relatividade. Alguém que é um inimigo para mim pode ser um bom amigo para outra pessoa. Tais verdades dependem da perspectiva. Isso nos remete para uma questão central do budismo, a reificação. A reificação é tomar algo que seja verdadeiro em relação a nós mesmos e acreditar que seja verdadeiro independentemente de nós mesmos. Assim como existem verdades pessoais, existem verdades culturais. Há verdades na cultura ocidental que não são válidas para indianos ou africanos. Até cerca de meados do século XX, os antropólogos consideravam, rotineiramente, culturas que não compartilhavam das crenças ocidentais como primitivas. Foram décadas de exposição a outras culturas para perceberem que muitas culturas primitivas operam com um conjunto de pressupostos diferentes do nosso e que têm uma base de racionalidade diferente. Além das verdades pessoais e culturais, reflita sobre a hipótese de existirem verdades que dependem das espécies. A realidade de um cão tem um forte componente olfativo. Para um cão, pode ser que as maçãs pareçam cinzas e não vermelhas. Assim como a realidade humana é antropocêntrica, a realidade do cachorro deve ser caninocêntrica. Na visão de mundo budista, com seus muitos tipos de seres conscientes, as realidades surgem em relação a indivíduos, culturas e espécies específicas. A ciência tenta ir além das limitações das experiências relativas dos indivíduos, das culturas e das espécies para alcançar o que está realmente lá fora. A ciência descobre leis que podem ser expressas matematicamente. Quando Galileu declarou que Deus fala na linguagem da matemática, ele estava expressando uma crença na qual a maioria dos cientistas acreditava, tanto naquela época como agora, de que a ciência vai além do entendimento antropocêntrico para acessar aquilo
que está realmente lá fora. O budismo aborda essa mesma pergunta. A resposta budista à questão de ser ou não possível acessar um estado de consciência não condicionado é sim. Ao realizar a quiescência meditativa, a mente passa do domínio físico, em que a experiência é dominada pelos sentidos, para um domínio de formas arquetípicas, chamado de reino da forma. O reino da forma está além dos sentidos, cultura e condicionamento humanos, mas pode ser acessado mesmo tendo um corpo humano. Esse, imagino, é o domínio no qual existem as leis, padrões e verdades matemáticas da natureza. A afirmação budista é a de que um ser humano pode, por um meio de profunda concentração meditativa, acessar o reino das formas arquetípicas e até mesmo dimensões sem forma do espaço, consciência e vazio ilimitados, e um estado de ser que transcende os conceitos de discernimento e não discernimento. À medida que nos deslocamos das realidades pessoais para as realidades culturais e para as realidades pan-humanas, e até mesmo para as realidades universais no reino arquetípico, todas essas realidades surgem, junto com uma mente capaz de acessá-las. Em todos esses casos, a tendência é reificar. As expressões matemáticas das leis da natureza são reificadas pela mente, que as acessa como se fossem independentes da mente. A premissa budista é a de que nem os constituintes do mundo físico e nem a matemática das leis naturais existem em si mesmos. Isso não significa que arquétipos ou leis matemáticas da natureza sejam meramente conceitos de uma visão antropocêntrica da natureza. Mas o budismo afirma que é possível ir até mesmo além do reino da forma e do reino da não-forma, para a base universal, que transcende absolutamente todas as estruturas conceituais. Isso é afirmado no treinamento da mente como a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Sobre esse tema, Padmasambhava declarou, espantoso, o fluxo constante de consciência e de luminosidade chamado de a mente existe, mas não existe nem mesmo como uma única coisa. Ela surge, pois se manifesta como samsara e nirvana, e como uma miríade de alegrias e tristezas. É afirmada, pois é afirmada de acordo com os 12 veículos. É um rótulo, pois é nomeada de maneiras inimagináveis. Algumas pessoas a chamam mente em si mesma. Alguns não budistas a chamam de eu. Os Sravakas a chamam de ausência de identidade pessoal. Os Cittamatras a chamam de a mente. Algumas pessoas a chamam de caminho do meio. Alguns a chamam de perfeição da sabedoria. Alguns dão o nome de Tathagata. Alguns dão o nome de Mahamudra. Alguns dão o nome de consciência comum. Alguns a chamam de o Bindu único. Alguns a chamam de a natureza absoluta da realidade. Alguns a rotulam como a base universal. Padmasambhava enumera algumas das muitas tradições contemplativas no budismo, Sravas, Cittamatras, Madhyamikas e proponentes da teoria de Tathagata, bem como escolas não budistas. Ele ressalta que os muitos nomes para a mente se referem à mesma realidade. Muitos pontos de vista convergem para uma mesma verdade. Isso é análogo às verdades universais da ciência, que são independentes da origem cultural do pesquisador. A prática contemplativa tem muitos paralelos com a pesquisa científica. Tanto a investigação científica quanto a investigação contemplativa
levam ao conhecimento que transcende as crenças culturalmente condicionadas. Na passagem seguinte, Padmasambhava discute a base universal ou a natureza essencial da consciência. Para introduzi-la, apontando-a diretamente, a consciência passada terá desaparecido sem deixar rastro. Além disso, a realização futura não surgiu e no frescor do próprio presente, estado de ser não fabricado, existe a consciência ordinária do presente. Quando espreita a si mesma, com essa observação, há uma vivacidade na qual nada é visto. Essa consciência é direta, nua, vívida, não estabelecida, vazia, luminosidade límpida, clareza não dual e vacuidade. Não é permanente, mas não estabelecida. Não é nihilista, mas radiantemente vívida. Não é uma, mas multiplamente consciente e clara. Não é muitas, mas é indivisivelmente de um só sabor. Não é outra senão essa autoconsciência. Essa é uma introdução real à natureza primordial do ser. A natureza primordial do ser, a natureza essencial da própria consciência, é sem forma e ainda assim não é inerte e nem estática. Padmasambhava nos desafia a replicar essas descobertas. A mente em si é certamente vazia e não estabelecida. Sua mente é intangível como espaço vazio. É assim ou não? Observe sua própria mente. Vazio e vácuo, mas sem uma visão nihilista, autossurgida. A sabedoria primordial é uma consciência original e clara. Autossurgida e autoiluminadora é como a essência do sol. É assim ou não? Observe a sua própria mente. A sabedoria primordial da consciência é certamente incessante. A consciência ininterrupta é como a corrente de um rio. É assim ou não? Observe a sua própria mente. Os pensamentos discursivos, dispersantes, certamente não estão sendo fixados. Essa dispersão intangível é como um céu nebuloso. É assim ou não? Observe a sua própria mente. Reconheça todas as aparências como autossurgidas. Os fenômenos autossurgidos são como reflexos em um espelho. É assim ou não? Observe a sua própria mente. Todos os sinais são certamente liberados em seu próprio estado. Auto-originados e auto-liberados são como nuvens no céu. É assim ou não? Observe sua própria mente. O treinamento da mente em 7 pontos dá início à investigação sobre a natureza da realidade, usando a analogia dos sonhos. No contexto do sonho, há uma distinção entre o eu e o outro que não pode ser ignorada. Isso também é verdade na vida e na morte. Quando eu morrer, colherei as consequências do meu karma e não do karma de outra pessoa. No entanto, da perspectiva do estado desperto, compreendemos que a aparente distinção entre eu e outro é uma manifestação de algo mais profundo. É meramente uma expressão ilusória de um estado primordial de consciência que transcende todas as distinções entre eu e outro. A posição budista é a de que existe uma verdade nominal em eu e você, mas não há um eu real transcendente que seja independente do seu rótulo. É a designação conceitual de eu que evoca um referente, criando as qualidades discretas aparentes das entidades. A posição budista é a de que a realidade convencional é evocada pelo processo de designação conceitual. Primeiro, designamos o eu com a noção de eu sou, e então o eu é reificado. William James observou que, quando nos falta um termo para algo,
é muito difícil nos relacionarmos com ele. Um rótulo é um veículo para nos envolvermos com seu referente. As meditações do treinamento da mente em 7 pontos utilizam rótulos, vacuidade menor e grande vacuidade. São exemplos para evocar uma realidade. No entanto, o treinamento da mente é mais profundo, investigando além dos rótulos, para habitar a realidade.